Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o 32. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 32. Apenas 4 versículos. O versículo 25 desse mesmo capítulo começa a falar sobre a parábola acerca da providência. Vou pegar alguns versículos como base, para depois a gente discorrer o que temos nesta noite. Versículo 28 diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu quero agradecer a confiança dos meus pastores, de eu poder estar falando aqui. E é engraçado porque falar em casa gera mais pressão do que fora, né? A missionária veio sentar aqui ainda do meu lado. Mas eu quero agradecer a confiança. Mande meus agradecimentos ao pastor. Eu fui apresentar para o pastor um trabalho que eu tenho feito em algumas congregações, que é falar sobre finanças à luz da Bíblia. Ele falou: tá bom, então você vai ter que falar aqui na sede, senão não está aprovado. Falei: eita glória. Nós estamos no mês da família, e o mês da família desse ano está tratando sobre minha casa vencendo gigantes. Esse é o tema que nós estamos trabalhando desde os primeiros dias desse mês de julho, que é um mês de férias escolares, e nosso ministério ele sempre estabelece um tema a cada ano. No ano passado era colocando a casa em ordem. Esse ano estamos trabalhando minha casa vencendo gigantes. E dentro desse tema minha casa vencendo gigante, tem vários outros subtemas que são desenvolvidos. E dentro desses subtemas, o tema proposto nessa noite foi de vencer um gigante que tem abalado muitas famílias, que é o gigante das finanças. O pastor estabeleceu o tema assim: administrando seus recursos financeiros para vencer o gigante das dívidas. Falou, esse é o subtema. E aí discorre sobre isso. Como vencer esse gigante? E por que falar sobre isso? Em um culto de quinta-feira, em um culto que normalmente é mais pentecostal, né? Mas nós vamos hoje ter um estudo aqui sobre como administrar nossas finanças para louvar ao Senhor. Porque tudo na nossa vida precisa louvar ao Senhor. E as nossas finanças também precisam louvar ao Senhor. Em Marcos 4:19, se o irmão puder colocar aí para a gente, para todos ler. Marcos 4:19 diz assim, deixa ele colocar para nós lermos junto, Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por que a gente tem que falar sobre finanças? Porque se a minha vida minha vida financeira não estiver bem administrada, não estiver louvando ao Senhor, a palavra de Deus se torna infrutífera. Eu não vou conseguir frutificar nessa terra. E se a gente for pegar todos os versículos na Bíblia que fala sobre educação financeira, a gente vai ficar aqui lendo a Bíblia quase que toda. Porque nós temos uma gama de passagens que fala sobre isso. Então nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Existe um dado que eu fui inclusive atualizar ele, porque eu tinha usado ele no mês passado, e esse mês ele já se atualizou, que 81,5% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Pensa que de 10 famílias, 8 famílias estão endividadas. Então isso daqui é um dado real. São dados de pesquisas dos centros que fazem as pesquisas, inclusive de eleições, mas todas as pesquisas que eles fazem, eles também fazem as pesquisas das famílias e as suas dívidas.
E quando uma família está endividada, vários problemas vêm atrás. Os irmãos terem uma ideia, entre as causas de divórcio no nosso país, as finanças é citada em 60% dos casos. Os divórcios têm crescido absurdamente nos últimos anos. E entre as causas citadas, de cada 10 divórcios, 6 são citados as finanças como o estopim principal. E aí desanda vários outros problemas. Então, nós estamos aqui em sociedade. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Isso aqui é um ambiente espiritual. Só que nós estamos no mundo e precisamos passar por ele e dar exemplo de cristão. Porque aí vai uma pergunta. Um cristão pode dever para alguém? Não dá nem para responder, né? Eu, como cristão, posso passar ali e meu vizinho falar, esse irmão aí vai para a igreja, mas ele não me paga? Não posso. A Bíblia não me dá esse apoio de eu dever para alguém. Só que, às vezes, a gente não administra as nossas finanças e acaba entrando nesse problema. E aí a gente acaba sendo escândalo para o evangelho, porque você não administrou bem as suas finanças. E depois que você entra em uma situação de dívidas, para sair dela, o desafio é gigante. Então nós temos que fazer o diagnóstico antes para não entrar na situação de dívida. Porque depois que entra, dá para sair? Dá. Mas o preço é caro. Porque pagar juros para banco é a pior coisa que existe. Se você se enrolar com cartão de crédito para você sair disso, vai ser muito complicado. Então, que bom que nós estamos começando a entender isso como igreja. Porque a igreja é as pessoas lá de fora também. A gente se reúne aqui dentro para louvar, para adorar a Deus, mas nós vivemos lá. Nós somos os empregados das empresas, nós somos os empregadores, nós somos os professores de sala de aula, como eu estava falando aqui com o pastor Marcos. Nós estamos na sociedade e nós precisamos ser exemplo em tudo. É difícil, né, André? É, mas é o nosso desafio. Então, quando vem essas preocupações, será que a palavra do Senhor não está sendo sufocada na minha vida? Será que eu faço parte desse número de 81% de famílias endividadas? Se estiver fazendo parte, vamos tentar entender como sair disso, para que nós louvemos ao Senhor através das nossas finanças também. Então esse é um dos vários gigantes que nós temos que enfrentar. Já estamos vendo nesses dias aqui vários exemplos, várias palavras maravilhosas, várias outras áreas, mas hoje coube a nós falar um pouco sobre isso. O dinheiro, ele faz parte da sociedade desde o começo. Não existe um país sem dinheiro. Não existe um estado sem dinheiro, uma cidade sem dinheiro. Então o dinheiro está em tudo. Não tem como nós vivermos sem dinheiro. Alguém aqui consegue viver sem dinheiro? Não tem como. Nós precisamos dele para comer. E se a gente não comer, a gente não vive. A questão é que o problema o dinheiro ele tem duas vertentes. Ou ele pode ser bênção na minha vida, ou pode se tornar maldição na minha vida. O que você vai deixar ele ser na sua vida? Bênção ou maldição? Porque existem algumas falas por aí dizendo que o dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Mas quando a gente vai lá para 1 Timóteo, não é isso que está escrito lá. Está escrito que o amor ao dinheiro, e não o dinheiro, porque o dinheiro ele é necessário. Mas quando eu coloco amor no dinheiro, quando eu vou no caminho da ganância, quando eu vou pensando somente nisso, aí ele começa a se tornar maldição. Alguns utilizam, inclusive, aquela passagem que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De fato, se você não tomar cuidado, é verdade, literalmente falando. Mas não era isso que Jesus estava trabalhando ali.
Porque senão ninguém que é rico financeiramente seria salvo. O evangelho seria somente para quem não é rico. E aí eu não poderia prosperar. Então, eu ter uma vida próspera não é pecado. Não é pecado. Eu tenho que tomar cuidado com a avareza. E o que é a avareza? Eu fui até buscar no dicionário. Apego excessivo e a cobiça por dinheiro ou bens materiais. Isso é avareza. É quando aí eu vou para o outro lado. Quando eu tenho um apego excessivo às coisas deste mundo. E tudo vai ficar aqui. A gente gosta de falar, né? Mas tudo vai ficar aqui, né? Mas eu não me desapego das coisas. Eu até falo, mas eu não pratico. Porque eu tenho um apego pelas coisas. Eu quero ter coisas, eu quero comprar isso, comprar aquilo, e eu não faço nenhum planejamento financeiro. Então, quando a gente vai discorrendo sobre esse assunto, em Lucas, põe para mim, 12:15, Jesus falou sobre isso. Ele fala assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, quando nós estamos de novo falando aqui, não estamos falando sobre ter muitas coisas, sobre possuir tudo, mas é ter uma vida que engrandeça ao Senhor. Porém, cuidado com a avareza. Porque se você não tiver cuidado, você vai colocar o seu coração nessas coisas. E aí você vai cair no problema da avareza. E aí, essa parábola de Lucas 12 continua, né? Depois, fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. E tudo que você tem, para quem será? E aí Jesus vai trabalhando sobre isso. Em Colossenses 3:5, olha como a Bíblia está repleta de passagens que vai tratando sobre isso. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. De novo, que é idolatria. Então, entre várias coisas, a avareza é uma forma de idolatria. E às vezes a gente nem se dá conta disso. A gente quer possuir tantas coisas e se esquece que isso também é idolatrar alguma coisa. Mas a gente muitas vezes lê a Bíblia só a parte que nos convém, né? Aquilo que me corrige, fala, para que eu vou ler esse versículo, né? Passa direto. Tem outros lá que vai falar melhor comigo. Aí a gente não olha isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque que bom seria, e em nome de Jesus isso vai acontecer, que todos sejam muito prósperos financeiramente. Porque o Senhor falou aqui, né? A 30, 60, a 100. Acho que foi o Senhor que falou, foi ele, né? Falou aqui, pode. Que bom que seja, financeiramente mesmo falando. Porém, cuidado com a avareza. Porque senão quanto mais você tem, mais você quer, e você se esquece do principal, que é adorar a Deus. Nós estamos neste mundo para adorar ao Senhor como principal. Todas as demais coisas são supérfluas. Se nós adorarmos ao Senhor, buscarmos primeiro o reino dos céus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então a Bíblia, ela nunca disse que rico não vai para o céu. A Bíblia nunca disse que pessoas ricas materialmente são gananciosas. Porque existem pessoas ricas que não são gananciosas. E existem pessoas pobres financeiramente que são gananciosas. Então a questão não é entre ter muito ou ter pouco. É o seu coração. É você tratar o seu coração. Assim como diz lá em 1 Timóteo, que eu já falei, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E quantas pessoas a gente já ouviu dizer, ou já até conheceu, que caiu nesse problema. Que começou a amar as coisas e caiu nessa espécie de males. E teve a família totalmente destruída. E teve o seu lar totalmente acabado. Então, lá em 1 Timóteo, Paulo tratou isso. Se a gente for para 1 Samuel, os filhos de Samuel, eles se inclinaram à avareza e eles deturparam o templo do Senhor. Então, nós temos vários exemplos com cuidado da avareza. Por que nós temos que tratar sobre finanças? Primeiro, o dinheiro que nós temos, que cada um dos irmãos tem, de quem que é? De quem que é? Meu?
Não, né? É seu? É de Deus. Tudo que nós temos é de... Aí ficou mais complicado agora. Porque nós não estamos cuidando do que é nosso. Porque nós nada temos. Nós estamos cuidando do que é de Deus. Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Alguém tem alguma coisa aqui? Agora não mais, né? Eu tinha até há 2 segundos atrás, agora não tenho mais nada. Tudo que nós temos é de Deus. Nada que nós possuímos ou hoje nós administramos é nosso. Tudo vem de Deus. E aí vem a responsabilidade maior que eu tenho que ter. Porque eu estou cuidando daquilo que não é meu. E Deus vai requerer contas disso. Se você não administrar bem, você será penalizado por isso. Porque você está cuidando daquilo que Deus confiou em suas mãos. Aí a própria Bíblia diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Talvez, eu não conheço sua vida, tá? Mas talvez você mesmo está impedindo de chegar no muito. Porque você não está sendo fiel no pouco. Porque isso é Bíblia. Às vezes as pessoas não conseguem prosperar financeiramente, porque não foram fiel no pouco. E Deus não vai colocar no muito. Ele não vai deixar de cumprir a Bíblia. Ah, irmão, mas eu sou tão fiel. Será mesmo? Só você conhece. Você sabe. Eu não sei, eu sei de mim. E se eu estar aqui, minha mãe que atendeu o meu convite de vir hoje aqui, prazer ter minha mãe aqui comigo. Eu sou o 6º filho de 8. Imagina que um casal que saiu lá do sertão da Bahia, que veio para São Paulo, como a gente passou dificuldade nesse Francisco Morato. Às vezes eu conto para alguns, porque a gente foi lá para o Arpoador, em 1983. Minha mãe lembra a data certinho, que ela disse que era o Natal de 83. Eu ainda era novinho ainda. Ia fazer 1 ano. Aí às vezes eu conto para alguns assim, que eu brinco que a gente disputava lá no Arpoador com as onças, as caças. Porque a gente vivia dentro do mato, literalmente. E foi muito difícil. E a gente foi ali, lutando, trabalhando, estudando. E meu pai se sacrificando, saindo para trabalhar, para trazer comida para esses meninos com milão. E a gente foi crescendo. Estamos dando glória a Deus. A gente foi fiel, vai sendo fiel, errando aqui, tropeçando ali. Nós não somos perfeitos, mas somos falhos, todos somos falhos. E Deus vai nos ajudando. E a cada dia vamos tentando crescer. Hoje nós temos uma família, não é rica não, irmãos. Mas eu falo com alguns irmãos, se a gente for comparar lá em 1990, a dificuldade que a gente era, eu sou rico milionário. Porque hoje não me falta o café da manhã, não me falta o café da tarde, não me falta a janta, só se eu não quiser comer. Então isso é motivo de glorificar ao Senhor. É que as pessoas às vezes, não, eu quero ter bilhões na conta. Não, irmão, isso talvez nem vai ser para a gente nunca. Nós nascemos em um lugar de periferia, você vai querer almejar bilhões e para quê? Qual é o objetivo disso? Mas quando você consegue entender que você foi prosperando, isso significa que Deus está te abençoando. E é de degrau em degrau. Então isso é testemunho que a gente precisa fazer, às vezes, ser conhecido, porque as pessoas, às vezes, não acreditam que Deus faz isso na vida das pessoas. E faz, sim. Você precisa se manter fiel ao Senhor. Então, cuidado muito com as suas finanças, porque você está cuidando daquilo que Deus confiou em suas mãos. Muitos têm dificuldade de trazer para a casa do Senhor as ofertas e os dízimos. Eu ouço de um monte de gente, irmão, mas 10% vai fazer tanta falta. Irmão, fazer tanta falta do quê, se tudo é de Deus? Na verdade é ao contrário, você está ficando com 90%, Deus está ficando com a menor parte. E muitos têm dificuldade. 1 de 10. E tem dificuldade. Porque ele quer tudo para ele. Irmão, mas é tão difícil pagar as contas. Eu sei, tem que administrar mesmo. Porém, não é seu, é de Deus. Como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer então para honrar ao Senhor? Trabalhar. Não existe outra forma de você ter as suas finanças sem o trabalho.
A gente até brinca às vezes, né? Que a culpa é de Adão. Não, ele já trabalhava antes de pecar. Porque ele foi colocado na terra para arar e cuidar da terra. Isso ele não tinha pecado ainda não, viu? Aí depois do pecado, aí multiplicou-se as dores. E aí a gente conhece bem a história. Mas o trabalho, ele faz parte. Vamos ler em 2 Tessalonicenses 3:10. Olha o que Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses sobre o trabalho. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E esse coma é de comer mesmo, viu, André? Se alguém não quiser trabalhar, fecha a boquinha e para de comer. Jejua. Aí às vezes é ao contrário, né, pastor William? Os que não querem trabalhar, os que mais querem comer. E não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está escrita aí. Ele só está lendo os versículos. Olha como é uma responsabilidade. Sabe por que a gente precisa falar disso? Porque nós estamos vivendo um momento da sociedade onde as pessoas não querem mais trabalhar. Eu trabalho com contabilidade, o pastor falou aqui que eu sou o contador dele. Vocês têm dificuldade lá de contratar mão de obra. Todas as pessoas que têm empresas relatam as mesmas coisas para a gente. Ninguém mais quer trabalhar. Não se acha mais mão de obra. E por que não quer trabalhar? Porque as pessoas não querem trabalhar. Por isso que não acha mão de obra. Então precisa sim trabalhar. Os homens da nossa sociedade atual não querem mais trabalhar. Que a gente conhece muitos homens. Vou agora falar o que os pregadores falam. Aqui não, né? Não sei se aqui não. Que não quer mais, fica dependendo da mulher. A esposa sai para trabalhar e ele fica em casa. Irmão, pelo amor de Deus, tem mais mulheres aqui hoje, né? Mas nós homens, pelo amor de Deus, se tiver que sair no sereno de madrugada para trabalhar, saia você. Não deixa a sua esposa sair e você ficar dormindo até mais tarde, não. A não ser por algum outro motivo muito específico, tá? Porque às vezes, tá doente, às vezes é alguma outra questão. Mas eu estou falando naturalmente. Tem um monte de crente por aí, homens que não querem mais trabalhar. Pelo amor de Deus, que aqui na sede não tenha isso. Que no Recanto Feliz não tenha isso. Que na 24 não tenha isso. Porque isso assusta a gente. E eu que trabalho como professor na ETEC e atendo aqui alguns clientes, eu vejo a dificuldade que eles têm de contratar mão de obra. Então nós precisamos trabalhar. Não quer trabalhar? Não tem problema. Só não coma também. Rapidinho vai querer trabalhar. Como que eu faço para administrar tudo isso? Nós lemos em Lucas 14, a partir do versículo 28, ele retrata uma parábola onde ele começa a falar sobre: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios com que a concluir ou a acabar, dependendo da versão? Quantos de nós entramos em problemas financeiros em nossas vidas porque a gente não faz planejamento financeiro? As pessoas até trabalham, estão ali se esforçando, estão buscando sustento, mas não se organizam financeiramente. Querem realizar coisas, mas não têm um planejamento. Não tem ali um papel de pão, como a gente diz, um caderninho para escrever o que ganha e tudo o que gasta. A maioria das pessoas não fazem isso. E alguns que às vezes não fazem, olham para mim e falam assim: não, mas eu consigo fazer tudo na cabeça. Irmão, depois que eu fiz 20 anos, eu já não confio mais na minha cabeça. Porque a gente tem tantas coisas no dia a dia. Hoje nós temos tantas ferramentas, né? O caderno, nós temos planilha de Excel, nós temos aplicativos de celular, temos tantas ferramentas para administrar isso. Para que eu vou ficar confiando na minha cabeça? Na verdade, eu acho que acaba sendo uma desculpa para poder não administrar a sua vida financeira. Assim, não, se eu colocar no caderno, vai dar ruim, então é melhor não, né? Aí pega e desiste. Então nós precisamos nos planejar. Quer comprar sua casa própria? Planeje. Quer comprar um carro? Planeja.
O problema é que muitos querem comprar o carro, decidem comprar hoje, não planejou nada, amanhã vai lá e compra. E ele vem com o carro, porque o financiamento libera, né? O problema é que depois ele tem que pagar o carro. Aí ele descobre que não é só pagar, para o carro andar tem que colocar gasolina. Aí depois de um tempo tem que fazer a manutenção preventiva. Aí daqui a pouco estoura... E aí ele esquece, ou talvez inocentemente não faz essas contas, e aí começa a se enrolar todo financeiramente. E aí vem os problemas. Então faça planejamentos, escreva o seu controle financeiro, coloque no papel o que você ganha versus tudo que você tem gastado, para daí você conseguir ter uma administração financeira e ter um resultado produtivo daquilo que Deus confiou em suas mãos. Faça uma reserva de emergência. Agora eu queria que erguesse a mão. Quem aqui tem uma reserva de emergência? Algumas poucas mãos se levantaram. Perguntar de novo, quem já passou por emergência? A reserva de emergência é para quê? Para emergência. A gente tem e torce para não usar. E ora para Deus nos livrar das emergências. Agora, a emergência todos nós temos. Abre para mim, põe aí no telão para mim, Provérbios 6, do 6 ao 8. Fala assim, né? Até do trabalho também, dá para usar ele também nesse tema, mas aqui na reserva acho que ele cabe mais. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. No verão, a gente vê, né? Tão bonito ver as formiguinhas trabalhando lá no verão, né? Eu gosto de ver, eu que gosto de mexer ali com terra, eu gosto de fazer umas plantações, às vezes eu planto minhas couves, meus alfaces. É bonitinho ver as formiguinhas ali, né? Procura elas no inverno agora. Gosta, né? Tá tudo escondidinha lá, fazendo o quê? Comendo o que guardou. Mas o que a gente faz? Nada disso, né? Aí quando vem a emergência, quando quebra o carro, ou quando infelizmente eu fico doente, ou alguém falece às vezes na família, porque acontece, aí eu não tenho como resolver aquele problema. Aí ele fica maior ainda, porque aí eu estou com o problema e não tenho nenhuma reserva financeira. Então vamos aprender com as formigas. Vamos guardar hoje para poder usar amanhã. Quem tem a reserva de emergência fica mais tranquilo. Não que o problema não vai vir, mas se ele vier, eu tenho com que resolver, ou pelo menos começar a resolver. Porque do jeito que a gente vive hoje em dia, as doenças aparecem do nada, né, pastor Davi? Aí daqui a pouco eu não tenho dinheiro nem para comprar o remédio que o médico passou. Eu vou lá no médico, ele passa o remédio, eu não tenho dinheiro, e agora? Ah, vou passar no cartão, não, já está estourado. Aí nem cura, aí fica pior. Então, tente, faça isso, coloca como um propósito na sua vida. Reserve uma partezinha daquilo que você ganha para uma reserva de emergência. Onde que eu guardo isso? Os mais antigos, assim como o pastor Fawaz, não somos tão antigos assim não, guardavam debaixo do colchão, né? Tem a ideia de guardar debaixo do colchão, mas as pessoas têm muito medo lá por causa do nosso antigo presidente que deu um golpe aí no pessoal, né? E aí o pessoal ficou com medo, aí tem a ideia de guardar debaixo do colchão, né? Mas existem várias formas de você guardar isso. Hoje é muito fácil. Eu me lembro que eu, aos 17 anos, para eu conseguir abrir uma conta poupança, minha mãe teve que ir lá assinar, lá no Banco Banespa. Eita, como eu sou antigo, hein? Porque tinha Banespa ainda aqui em Morato, hoje é Santander. Então ela teve que ir lá assinar. Hoje não, hoje você pega um aplicativo e abre, né, uma conta digital e faça a sua reserva de emergência. Faça. E ore para não precisar usar. Mas se precisar, você tem. Faça um seguro de vida, se for possível. Vocês não sabiam que um seguro de vida você paga entre 40 e 50 reais? E se você vier a morrer, a sua família está segura, pelo menos para te enterrar? Ah, irmão, já que eu estou em casa, eu vou falar desse jeito. Então, me perdoa, missionário. Mas é verdade. Tem pessoas aí, principalmente os homens, né? Vou pegar mais pesado com a gente, que morrem e deixa a mulher lá cheia de dívida. Não consegue nem enterrar o cidadão.
Aí não dá nem para chorar, porque está tão enrolado as coisas que nem chora. Então, faça pelo menos para ela te enterrar feliz, triste, mas feliz, dentro da brincadeira aí da palavra, para não ter um problema. E se a gente pegar R$40 por mês, você vai ali na pizzaria, você não come uma pizza com R$40. Se você conseguir separar R$40, R$50, faz um seguro de vida. Faz uma aplicaçãozinha lá para poder ter um sustento para a sua família. Para que você não seja pego nessa emergência. Deixa eu correr um pouquinho, senão eu vou até 10 horas. Pode? Ixi, ele falou que pode, gente. Primeiro, não gaste tudo o que você ganha. Já falamos aqui, mas eu coloquei até como tema. Não gaste tudo o que você ganha. Provérbios 21:20. Põe na tela. Provérbios 21:20. De novo, eu estou usando a Bíblia. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Algumas outras versões chamam de tolo, mas o tolo tudo consome. Tem umas versões que colocam dessa maneira. O que significa isso? Tudo que eu ganho, eu gasto mais um pouco. Eu ganho 2.000, gasto 2.200. Aí meu salário aumenta para 3, eu nem recebi ainda, já fui lá, agora gastei 4. Aumenta para 4, eu gasto 6. E vai nessa bola de neve virando uma bagunça a vida. Você está sendo insensato. Está sendo tolo, segundo as outras versões e segundo a Bíblia Sagrada. Agora, na casa do sábio, tem tesouro e tem azeite. Então não gaste, mas é difícil fazer isso, né? Porque a gente vive numa sociedade de consumismo exacerbado. Nós temos as mídias que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. E é gostoso comprar coisas. Todo mundo gosta. Você vai lá, compra. O problema é depois para pagar, né? A gente cai nesse problema do consumismo, a gente esquece que nós vamos cair em um grande problema e depois eu não vou conseguir pagar. Tem uma regrinha que você precisa usar para a sua vida. Sempre que você for comprar, pergunte para você mesmo: eu quero ou eu preciso? Porque às vezes eu só quero. Se a resposta for eu quero, não compre. Se for eu preciso, aí talvez você precise comprar. Às vezes até o que precisa tem hora que precisa esperar um pouco, né? Mas faça sempre essa pergunta, porque muitas das vezes a gente compra só o que a gente quer. Aí você quer, chega lá, se for uma roupa, coloca lá no armário, no guarda-roupa, usa uma vez, depois nunca mais usa. Você só queria para aquele momento. Talvez você não precisava disso. Então faça sempre essa pergunta: eu quero ou eu preciso? Porque aí você não vai se endividar. Porque quando a gente se endivida, a gente traz um monte de problemas para a nossa vida. Existem várias consequências de uma pessoa, de uma família que está endividada. O primeiro dos problemas que eu destaquei aqui foi o abalo nas relações interpessoais. Se você estiver endividado, a sua relação dentro de casa com o seu cônjuge não vai ser a mesma. Dizem por aí que quando acaba o dinheiro, acaba o amor, né? Dizem por aí. Eu acho que talvez não tinha o amor, mas se a gente for pensar, se toda hora um dos cônjuges estiver ali gastando o tempo inteiro, o outro tentando controlar, e aí fica aquele descontrole total, vai abalar as relações. Você vai chegar em um ponto e falar assim: ó, não está dando certo isso. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não vai dar certo. Então precisa os cônjuges, principalmente os casais aí, ter muito cuidado com isso. Senta, planeja, não faça sem o outro saber. Porque se você fizer sem o outro saber, a conta depois sobra para os dois. E aí vai abalar. Por isso que 60% dos divórcios é citado como causa principal as finanças. Abalo emocional. Quando você está endividado, a sua saúde já não é mais a mesma. Primeiro, dizem os especialistas que a gente tem que ter pelo menos quantas horas de sono à noite? 8. Às vezes, quando você está com muitas dívidas, você acorda durante a noite achando que alguém está tocando a campainha para te cobrar. Aí já não dorme mais as 8 horas necessárias. Já não descansa. Isso começa a gerar problemas de saúde.
Às vezes a pessoa infartou e a gente fala, nossa, mas do nada assim? A gente não sabe as causas, mas talvez estava com tanta pressão que gera infarto. Tanta ansiedade, tanta pressão, tanta cobrança, que às vezes desencadeou em um infarto e a gente aqui do outro lado não sabe o que estava acontecendo. Mas a pessoa lá, às vezes sabe. Então, talvez a gente consiga diminuir até os índices de infarto. Vamos até ter menos irmãos infartando, se a gente tiver uma vida financeira equilibrada. Você se torna escravo do outro. Olha o que diz Provérbios 22:7, eu já estou indo para o final. Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E quem pega dinheiro emprestado no banco não se torna escravo do banco? A Bíblia, Salomão já dizia isso. Tanto é que ele era o homem mais sábio do mundo, né? Então, se você estiver com a vida financeira arruinada, você vai precisar pegar empréstimo. Se você pegar empréstimo, você se torna escravo de quem te empresta. Então, fuja disso. Prejuízo ao testemunho cristão. Falei logo no comecinho, né? Não dá. Não dá, Wilson. Para alguém olhar para você e falar assim, não, aquele irmão lá da sede regional, ele não compra e não paga para ninguém. Não dá. Não paga nem a cantina, disseram aqui. Mas aqui pelo menos é entre a gente, né? O pior é alguém lá de fora olhar para a gente. Não pode. Nós temos que ser a imagem de Cristo. E Cristo não fez isso. Nós também não podemos fazer. Se estiver passando por algum problema momentâneo é uma coisa. Vai lá, negocia, conversa, mas não compre e fique devendo. Nós somos cristãos. Cristãos não podem fazer isso. Isso é uma regra para nós. Ou nós somos exemplos de Cristo, ou nós vamos causar escândalo. E aquele que causa escândalo, aí deixa para outra doutrina. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi situações, pastor Davi, de pessoas que estavam devendo dentro da igreja. Só usar como exemplo, tá? O senhor me devendo dinheiro, aí vem aqui para o culto, tá erguendo a mão, dando glória a Deus, pulando e não me paga. Aí tira a minha espiritualidade. Porque eu olho e falo, não pode, ele está me devendo, como assim, tá? Você tira a espiritualidade do seu irmão do lado. Olha como é sério isso. E aí vem para cá como se nada tivesse acontecendo, né? E não vai nem negociar com o irmão. Então, cuidado com isso. Livre-se das dívidas. E eu estou parando já porque a hora já foi. Como que é o livro das dívidas? Primeiro, como que eu saio das dívidas? Para de gastar. Primeiro ponto, para de gastar. Porque tem um monte de gente que quer sair das dívidas, mas continua fazendo dívida. Você nunca vai sair das dívidas. Para de gastar é o primeiro ponto. Depois disso, faça um levantamento de tudo que você deve e comece a negociar. Ah, mas a minha renda atual não é suficiente. Cria uma renda extra. Hoje há um monte de formas nós temos de fazer renda extra. Vai vender doce, vai fazer aplicativo, vai pintar os muros por aí, que está faltando pintor por aí. Eu estou procurando um, nem o Giovanni quer pintar mais meus muros, mas porque ele está trabalhando bastante aqui, tá? Não acha mais alguém para pintar os muros. Vai fazer. Olha lá, o Wagner quer ir. Pronto, Giovanni, perdeu o emprego. A gente não acha, a gente procura e vai fazer uma renda extra, meu irmão. Vai fazer alguma coisa até você se organizar financeiramente. Vai lá. Amém, meus irmãos? Eu tinha mais coisas para falar, mas a hora já foi. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar sobre como fazer investimentos, mas não dá tempo. Já é 9 horas. Não, voltar não, eu sou daqui. Eu vou continuar domingo. Não, vai demorar. Não, mas vai demorar. Deus abençoe os irmãos. Eu acho que realmente é um desafio bastante grande falar sobre finanças na igreja, porque eu sei que é tabu para algumas pessoas ainda, mas a gente entender que aqui é a gente, primeiro, livrar o nosso coração do amor ao dinheiro, tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente entender que um cristão precisa ter a sua vida financeira organizada. Você não pode dizer que é cristão e viver desorganizado financeiramente, a não ser
por problemas pontuais que às vezes acontecem na vida de pessoas. Aí é outra questão. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.